Bom, Carille desenhou o que foi o Vitória em mais um empate frustrante contra o Palmeiras. Vamos ver o que o treinador falou aí na coletiva. Pós-jogo, mais um resultado frustrante em que o Vitória mostrou volume, mostrou evolução, fez algo da sua semana de trabalho, coisas que com o Thiago Carpini em sua fase final não vinha acontecendo. Então fica a frustração, mas vamos ouvir aí o que o Thiago é ótimo, né? O que o Fábio Carilli é, disse para a gente. Taticamente foi uma coletiva muito proveitosa do ponto de vista de a gente entender o que ele está querendo dos atletas e também individualmente aí sobre as possibilidades no elenco, porque ele não usou alguns, quem ele pretende utilizar, de que forma. Vamos ouvir aí a coletiva do Carilli. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, acompanhe é, esse nosso react. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Boa noite. Entrevista coletiva com o técnico. Boa noite, Carille. Depois de uma semana cheia, finalmente, né, de treinamentos, o que é que você pode falar sobre desempenho / resultado nesse jogo contra o Palmeiras? Boa noite. Durante boa parte do jogo, a gente jogou de igual para igual contra um adversário que já tem um trabalho de 5 anos, né, que vem disputando tudo que é decisão, que teve no Mundial. E o que me deixa de cabeça erguida é isso, que a gente enfrentou uma equipe forte, independente se é os que estão jogando mais ou menos. O que faz um clube campeão é o seu elenco, e tem um elenco muito forte do Palmeiras, e a gente jogou de igual para igual, numa montagem, jogadores chegando, durante boa parte do tempo. No final do jogo ali a gente se perdeu, o adversário colocou atacantes, a gente sabia dessa bola aérea, né? Então a gente tem que olhar para frente, todo mundo muito indignado com o resultado, isso é bom, né? O vestiário chateado, isso é bom, mas a gente... Vamos lá, muito rápido aqui. A gente sabia da bola aérea, só faltou ele dizer o que eles fizeram ao longo da semana para evitar. Espero que alguém tenha perguntado sobre isso. A gente também tem que olhar que tem muita coisa boa que está acontecendo, que vem acontecendo, e que eu acredito que ali na frente vai ser transformado em resultados positivos. Carille, boa noite. Mais uma vez o Vitória dentro de casa, abre 2-0, sofre um empate. Frustra o torcedor, frustra até você, o técnico, os demais companheiros. Mas aí eu quero saber se as bolas aéreas ainda incomodam você como treinador. Está sendo feito para que você mude algo que no Vitória desta Série A está sendo corrente, né? Esses gols tomados de bola aérea. Trabalho, treinamento, trabalho, encaixe diário, isso aí é o dia a dia que a gente vai crescer. Hoje pegamos um time que ele é muito... Só rapidamente, Matheus, desculpa aqui. Eu acho que cabe à imprensa entender o momento em que o treinador sai do status de recém-chegado, ou seja, tá herdando aquilo que já existia, o que você pretende fazer para mudar. Existe algum momento em que ele sai desse status de alguém que herdou para alguém que já está trabalhando, tá? O Carille teve uma semana para trabalhar. Essa pergunta não deveria ser somente o que você pretende fazer para mudar. A pergunta deveria ser o que você fez para que o mesmo problema continuasse, para que o Vitória tomasse novamente gol de bola aérea depois de uma semana. Né? Ele deveria ter sido cobrado, responsabilizado sobre isso. Segue o baile. Principalmente encaixe diário, isso aí é o dia a dia. Principalmente porque ele teve uma semana de trabalho, né? E aí Exatamente. caiu que foi uma resposta muito vaga que ele deu. Trabalho. Sim, ok. A gente sabe que é trabalho, mas o que de trabalho? Né? Não quer falar, não pode falar. Também tem que ser um pouco mais incisivo, né? Essas perguntas, né? Mas vamos lá, segue o barco aí. Treinamento, trabalho, encaixe diário, isso aí é o dia a dia que a gente vai crescer. Hoje pegamos um time que ele é muito forte por cima e ganhamos muitas bolas, principalmente tendo Flaco no campo. Infelizmente tomamos um gol ali que faz parte do jogo, né, mas vai ser com trabalho, com dedicação. É um grupo que quer bastante, nós também, então vai ser no dia a dia ali para a gente melhorar todos os detalhes que tem que melhorar. Carille, o torcedor que veio ao Barradão hoje viu um time mais aguerrido, bem compactado, marcando em cima, incomodando a saída do adversário. E eu queria entender de você o porquê daquela mudança
na saída do Oswaldo. Tudo bem, o Oswaldo não aguentaria ali 90 minutos, é complicado até para a idade dele. E você colocou naquele momento o Edu. Eu queria só entender o porquê da mudança. Porque tinha vários jogadores ali já cansados e pedindo para sair, né? Eric foi um, Oswaldo, teve o Baralhas que terminou o jogo esgotado, PP, e o Claudinho volta para o segundo tempo com um entorse de tornozelo, teve que tomar injeção para ir para o jogo, para o segundo tempo. A gente perdeu o Raul e fiquei até já meio conversando com o Edu ali que talvez ele teria que entrar, até que o Claudinho suportou. E é um time que começou a cruzar muita bola, colocou 2 centroavantes, né? Então, não tem nada de anormal nisso. O nosso time cansou na parte final do jogo, é algo que a gente tem que melhorar com o trabalho, a nossa parte física, para que a gente sustente melhor o jogo todo. E É uma grande questão no futebol, é sempre difícil a gente entender o que do comportamento da equipe vem de uma orientação do treinador e em que medida o treinador somente tem que reagir a algo que é fatal, né? Do meu ponto de vista, como eu vejo o jogo ontem, para mim, depois do pênalti, o Vitória, mentalmente e, consequentemente, fisicamente, acaba. Acabou mesmo. O Vitória acaba. Aquele ímpeto acaba. Então, eu não culpo o Carille por ter colocado o Edu e ter, digamos assim, chamado o Palmeiras para o seu campo. Porque, para mim, o Palmeiras ele já ganhava mentalmente o jogo, já ganhava a situação antes da substituição do Edu. Antes da substituição. Então, o Carille meio que concedeu ao fato inevitável naquela situação de que o Vitória caiu muito fisicamente e mentalmente depois de um pênalti que a gente pode discutir também se foi ou não, mas se houve pênalti, foi um pênalti ridículo, que é um pênalti de trançapé, né? No momento em que o Vitória era superior, com 2-0 à frente. Então é uma situação de jogo que alguém como o Palmeiras, a gente sabe que é um dos times mentalmente mais fortes da América do Sul, o Palmeiras. É óbvio que o Palmeiras engoliu o Vitória depois daquela situação de voltar para o jogo, tendo ficado ali perto de sofrer um 2-3-0 e ver a derrota muito perto, né? Então a situação de jogo, para mim, ela foi determinante para que o Vitória caísse no final, para muito, muito além da substituição do Edu. Vamos lá. Aqui, Carille, bom, o time jogou em casa de igual para igual com o Palmeiras. O Palmeiras sabe que não perde fora de casa, está invicto, né? Acho que só empatou uma partida, hoje é a segunda que ele empata fora de casa. Mas o Vitória o tempo todo buscou os 3 pontos. No final você teve que recuar, porque o time também parece que cansou. Mas o que eu gostei hoje é que você trouxe uma nova dinâmica, uma dinâmica diferente para esse time que jogou hoje no Barradão, inclusive com algumas mudanças na equipe titular. Essa dinâmica, essa intensidade aí é o que a gente está trabalhando e treinando, e com isso também vai exigir mais de uma parte física. Então, nesse momento, essas semanas abertas vão ser importantes para que a gente melhore tecnicamente, taticamente, individualmente, e também a parte física, né, para que seja intenso, para que seja forte, para que a gente suporte mais. Então, é por isso que eu saio satisfeito com muitas coisas que eu vi. Triste pelo resultado, né? Mas a gente, chegando jogadores ainda, que nem eu disse, entendendo a dinâmica, entendendo o Brasil, caso de Ismael, Aitor, Renzo, que tem poucos jogos aqui ainda, tem muita coisa boa, né? A gente fica chateado sim, mas não ser pessimista, ser otimista, trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado aí para que a gente seja mais consistente no jogo todo. Carille, boa noite. Marcos Guedes, Resenha do Leão. Eu sei que o sentimento do torcedor, de vocês também, é de frustração pelo não resultado, mas eu acredito que o Vitória deve ter feito sua melhor partida na temporada, eu acho, né? Pelo menos o meu conceito. Não sei também se você viu ali o lance do pênalti. À luz do adversário, né, Matheus? O Sport já talvez tenha sido melhor, mas considerando o adversário, você concorda? Apesar de o adversário inicialmente ser o time reserva, né, que eu acho que é o adversário que seria do campeonato do Vitória, o Vitória ganhou de 2-0, né? Depois que entrou ali a cavalaria, os 4 de uma vez só, aí não é o campeonato do Vitória, infelizmente, no meu ponto de vista. Com aqueles 4 que entrou e depois como se desenrolou o jogo, de fato não é o campeonato do Vitória. Eu concordo que a partida foi boa, enquanto o Vitória teve um adversário que da sua altura, né? Se a gente tivesse esses comportamentos
contra o Náutico lá na Copa do Brasil, contra o Confiança na Copa do Nordeste, a gente ia passar tranquilo, né? Então eu vejo muito por esse lado aí. Se você já chegou a rever, se você poderia falar sobre isso também. E queria saber quanto em percentual já tem no seu trabalho nesse time do Vitória. Falando do melhor jogo da temporada, eu não consigo, né, porque não acompanhei desde o início, mas dos meus 6 jogos, com certeza, né, envolvendo, trocando passe, agredindo, chegando. Precisamos ter um pouquinho mais de confiança na hora de terminar. O primeiro tempo tivemos algumas oportunidades ali de terminar melhor, não fazer o gol, mas pelo menos finalizar, e a gente tomando decisões erradas ali. Isso é o dia a dia, o trabalho, para que a gente passe essa confiança para eles, para que quando chegar ali no momento eles terem mais sabedoria, estarem com a cabeça mais limpa para tomar as melhores decisões. Eu acho que nós todos, não só eu como os atletas, a gente tem que respeitar essa camisa, a história, e com isso vai ser com muita dedicação dentro de campo, com muito trabalho, muita entrega. Não quero ver jogador trotando em campo sem bola e com bola, né? Eu não sei se isso é um recado para o Mateuzinho, e eu não sei se ele vai concordar, Carilli, mas pelo menos, na minha condição, posso dizer aqui, o Mateuzinho, em muitos momentos, estava trotando em campo. É verdade, tá? Concordo. Às vezes a gente com bola é algo que a gente procurou melhorar esses dias. A gente muito passivo na marcação, e você tem que se desmarcar com velocidade para estar livre para receber. Já aconteceu isso melhor. Em Mirassol já fizemos um jogo muito bom, né? Um lugar difícil para jogar, onde Santos tomou 3, Grêmio tomou 4, Vasco foi lá onde tomou 3, a gente conseguiu talvez ser até merecedor da vitória lá, com 3 bolas na trave, e o envolvimento que aconteceu no jogo. Então é isso, o que a gente percebeu aqui é de ser muito passivo, aceitando a marcação muito fácil, não se desmarcando, e isso tem que ser em velocidade, tanto para marcar como para se desmarcar para receber uma bola, né? Então, esses 2 últimos jogos aí isso já funcionou muito bem, mas eu acredito que tem espaço para melhorar muito mais, né? Cara, eu não vi. Eu fico pela reação do Baralhas, que foi talvez o que menos reclamou ali, talvez deva ter tido toque. Você acha que não? Eu não vi a imagem, né? Depois, na hora que eu ver com calma ali, eu posso ter uma decisão melhor. Carilli, boa noite. Você já falou aí da questão do Claudinho na lateral direita, voltou ali com infiltração, e o Palmeiras voltou com o Piquerez no segundo tempo e deu um calor danado ali pelo aquele lado. Essa daí já tem uma justificativa, o porquê dessa movimentação toda do Palmeiras ali do lado direito. Mas do lado esquerdo, com o Maicon Jesus, a gente percebeu em alguns momentos, na verdade em vários momentos, aquele diálogo ali com o Osvaldo, em alguns momentos o Osvaldo cobrando bastante do Maicon Jesus, e no final do primeiro tempo a gente viu ali o Baralhas foi conversar com ele, dá ali essa questão de Maicon Jesus, eu vi muita, inclusive no lance do pênalti, Osvaldo reclamando com Baralhas. Baralhas achou que foi com ele, mas ele reclamando de Maicon. Eu não me lembro muito bem o que foi que aconteceu assim no início do lance para ele reclamar de Maicon, mas não sei se você já observou, e acho que Carilli já comentou isso em algumas entrevistas, que o Vitória ainda hoje marca em linha de 5, né? Que ele usa um dos beiradas para fazer o complemento ali da linha, né? Então o lateral está sempre mais por dentro do que o beirada. E aí eu não entendi o porquê foi que o Osvaldo estava reclamando de Maicon, sendo que o lance iniciou ali bem quase em cima da linha, né? Que era onde era para ele estar marcando, né? Se você observar do outro lado, o Eric sempre compõe ali a linha de 5 também, como o Osvaldo do outro. Mas eu acho que o Osvaldo já está começando a pegar muito no pé do menino já, viu? Bem pontuado. E tem uma questão sempre complicada, que é a hierarquia, né, Matheus? Porque quando o Maicon se posiciona errado, muita gente vai chegar para ele e dizer, agora quem é que vai chegar para o Osvaldo dentro de campo e falar, Osvaldo, você está se posicionando errado. Exatamente. Complicado mesmo. O Osvaldo chegou também a assinar para ele. Eu queria que você falasse, né, do Maicon, do jogo do Maicon Jesus hoje e dessa conversa dos jogadores com esse jogador, que é um jovem atleta, e do desempenho dele na partida de hoje. Muito bem observado. O Maicon é um jovem com potencial muito grande, não é fácil entrar nessa situação que o Vitória se encontra ali buscando vitória, hoje indo para 18 pontos, ainda uma posição que a gente tem que sair dali o quanto antes e colocar um jovem ali para jogar, contra uma equipe que tem muito volume pelos lados. Se você buscar aí, a maioria dos gols do Palmeiras é ligação direta e com muito cruzamento, né?
Então é um grupo que ele é muito bom, é de abraçar, é de dar a mão, e é isso que esses jogadores estão fazendo com o Maicon. É um menino muito querido e que vai crescer e que vai aprender jogando, não tem outra forma, né? Então, assim, muito positivo, um garoto de 19 anos aí, nesses 6 jogos que a gente fez, que eu fiz, jogos dificílimos, né? O Inter, você pega aquele Wesley que é chato, que vai para cima, Botafogo que tem volume, enfim, pega o Palmeiras que tem volume, que tem força, jogadores forte, grande ali jogando de lado, incomodando o tempo todo. Então, muito positiva a participação dele, é muito legal ver esse diálogo, que é um menino que tem que escutar e escuta, né? Tá num processo de crescimento muito grande e que eu acredito muito no futuro desse menino. Muito legal ouvir isso, Matheus, especialmente porque eu estava no Barradão e é por isso a minha rouquidão aqui hoje. E a torcida é muito impaciente com o Maicon. A gente sabe que na hora do vamos ver é difícil ser racional, entender que não era para estar ali, que ele não é o culpado, mas a torcida pega muito no pé do menino e enfim, o Carille é o cara que tem que ser responsável por tentar trazer um pouco mais essas questões internas e de mudar um pouco esse clima, porque não vai ser bom para o Vitória se esse clima continuar. A gente viu esse clima se instaurando com o Lucas Braga, um pouco com o William Oliveira. Sim. A gente definitivamente não quer que o mesmo filme se repita de Janderson e de outros, se repita com outros atletas titulares do Vitória, especialmente, Matheus, porque o Braga tem substitutos. O Maicon, nesse momento, não tem um substituto, tá? Então, muita atenção a essa questão. Legal, Carille, falar sobre isso. Carille, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Você tem 42% de aproveitamento nesses 6 jogos do Vitória, né? E aí você conseguiu recuperar 4 atletas. Marcos, Cáceres, o Baralhas e o Ronald, que você colocou ele mais ali para fazer uma função de criação. Você teve a semana aberta, mas eu queria saber de você o seguinte: quais são os jogadores que você precisa ter de característica para fazer esse Vitória encaixar, e por que não o Romarinho na partida de hoje? Estou muito satisfeito com o grupo que eu tenho, e aí a disputa vai ser entre eles para saber quem vai ser titular, né? A gente vê, né? O repórter já tentando induzir que precisaria de mais contratações e o Carille foi: olha, não vou pedir mais, estamos em agosto, tá? O elenco já está inflado, e é verdade. E é aquilo também que a gente já comentou aqui, né? Acho que a torcida, sempre vai querer contratações e nem sempre é necessário, né? Não estou dizendo que para o Vitória não é o caso. Mas não é aquela questão de contratar para poder dar uma resposta e contratar por contratar. Não é assim que se faz futebol, né? E a resposta está sendo dada, está acontecendo em campo, taticamente, com esses que estão aí, Matheus. A gente passa a mesma ideia. Tem jogadores aí que fisicamente precisa melhorar. Aitor, Ismael e Romarinho tem 70 dias que fizeram o último jogo. Amanhã, inclusive, tem um jogo treino aqui, principalmente para esses jogadores. Perdi uma substituição no primeiro tempo, tirando o Raul ali. Eu ia colocar o Romário no lugar do PP quando o Oswaldo pediu para sair. E aí eu também ia colocar um outro jogador que ia ficar com Ismael e Romarinho por dentro, ainda buscando sua melhor forma física. Acho que a gente poderia sofrer muito mais, né, o tempo de bola e tudo mais, né? Então, programado para colocar ele no jogo hoje, mas quando você perde uma substituição no primeiro tempo, depois os jogadores ali pedindo para sair, Eric, Oswaldo e tudo mais, e ainda ele buscando a sua melhor forma, a gente procurou não colocá-lo para que a gente tivesse um pouco mais de força dentro do jogo. Muito satisfeito, tá? Esses 6 jogos aí, uma derrota, uma vitória e 4 empates. Mostrou muita coisa boa, mas sabemos que tem que melhorar e o grupo vai me dar aquilo que eu quero. Fábio, boa noite, Cauã Borges do BNews. Diferentemente da partida contra o Mirassol, no qual você entrou com o William Oliveira no meio de campo, nessa partida você entra com o PP. Como é que você enxerga a atuação do meio-campista dentro do contexto da partida de hoje? Gostei muito. É um jogador que tentei levá-lo para o Japão quando eu vi ele jogar pelo Cuiabá, né, e do Cuiabá ele vai para o Grêmio. Eu estava no Japão, era um dos nomes que estavam no nosso radar para levar para lá, e depois não sei o porquê não foi, mas enfim, um jogador que eu acompanhei muito lá, que eu acredito muito, né? Base do Flamengo, fez um ótimo brasileiro no Cuiabá em 23, que faz o Grêmio
comprá-lo. Então tá aí, e acredito que o Vanucci fez um jogo legal, um jogo controlado, acertando passe, roubando muitas bolas, né? Lembrando aqui rápido, roubando muitas bolas e dando sequência na jogada. É um jogador que com certeza, junto com os demais, vai ser muito importante para a temporada. PP, Matheus, voltando ou talvez pela primeira vez, eu não lembro, atuando lado a lado com um volante, Sim, né? sim. Atuando na base, de frente para o gol. Nas últimas vezes ele vinha entrando um pouco mais à frente, como meia central, chegou a jogar ali numa trinca na época de Carpini. Então vamos observar essa função de PP, que é muito mais de fato um camisa 8, um meio campista, Exatamente. ali um segundo / terceiro homem, do que um meio armador, como muitas vezes ele entrou com o Carpini, né? Eu concordo, ele fez um bom jogo mesmo, gostei muito do jogo do PP ontem. Boa noite, Carilli, Gustavo Nascimento do Varela Net. Como é que você projeta o meio-campo do Vitória com a iminente volta de Mateuzinho, né? Considerando que grande parte da torcida considera Ronald e Baralhas como titulares hoje, Mateuzinho seria esse camisa 10, mas Ronald vem fazendo essa função. E ainda contando com os reforços, Rubem Rodrigues, Rubem Ismael, que chegou também, e o Romarinho. Como é que você projeta que vai ser essa disputa no meio-campo? Taticamente, se vai ser Ronald e Baralhas como 2 volantes, ou se Ronald vai continuar como camisa 10. E é isso, como você projeta? Sei bem que o Mateuzinho foi contratado aqui pelo Vitória para jogar de lado e jogou até como lateral esquerdo. Eu vou passar a ideia para todos que vai jogar. Os treinamentos estão intensos porque está tendo concorrência nas posições e isso é muito bom, porque prepara melhor para os jogos. Né? Então, assim, o meu trabalho, o trabalho da minha comissão essa semana fizemos trabalho tático com todos, não ficou ninguém de fora. E aí vai entrar a parte física, essas questões todas aí. E aí quem tiver melhor vai jogar. Né? Pode ser... passa pela minha cabeça, eu já falei isso em outra coletiva. Daqui um pouquinho, 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário perto do 9. Né? Ele deve estar sonhando com isso todas as noites, Matheus. Ele não para de falar isso. O homem só sonha com isso. Preciso dos laterais muito ofensivos. Então, estamos numa construção ainda, mas o mais importante é que tem qualidade. E aí vai ser meu trabalho junto com a comissão ali, as minhas decisões ali para fazer o melhor para o Vitória. Carilli. E a pergunta fez ele pensar, né? É curioso. Ele botou o homem para pensar a pergunta. Antes de responder, eu acho ele provável. Respirou, né? Pois é. É curioso mesmo. Eu acho difícil, por exemplo, pensar em Ronald, Mateuzinho e Osvaldo num jogo fora de casa. Eu acho que o Vitória perderia em força física para bater e voltar, sabe? Uhum. Acho difícil. Mas dentro de casa seria curioso ver uma linha de 3 assim, Matheus. Ia ser interessante mesmo. Bem interessante. Com Baralhas e PP, né? Como já foi ontem, e essa linha de 3 aí ia ficar um time bem técnico, né? Eu gosto. Boa noite para você. Eu não sei se eu consegui fazer a leitura correta, mas eu enxerguei uma característica muito diferente do outro time, que era o pós-perda. Vitória, às vezes, perdia a bola, a intensidade, como você também falou aí, de intensidade. É isso mesmo? É o que você pretende botar dentro desse time? E qual é o ponto que você acha que o time tem um hiato muito grande do que o Vitória ainda pode apresentar com o que você tem a propor do seu trabalho? Eu queria saber mais ou menos sobre isso. A respeito da intensidade, perde, pressiona, o futebol está nos mostrando isso, né? No mundo, a gente acabou de assistir um Mundial aí, onde a intensidade, o perde, pressiona o tempo todo. Para isso, precisa estar tinindo fisicamente. Penso que a gente pode ainda, é algo que eu vou buscar o quanto antes, ficar um pouco mais com a bola. Muitas vezes a gente tem o passe curto e a gente só está olhando o longo e aí coloca uma bola em disputa que poderia ficar no nosso pé. Já melhorou. O jogo de Mirassol e o jogo de hoje já melhorou, mas eu acredito que é aí onde a gente tem muito espaço para crescer. Não sei se vocês vão se recordar. A bola não passou tanto pelo Mateuzinho nesses meus jogos, né? Porque tem que fazer meia, dificilmente meia vai estar desmarcado para jogar. E a gente ter coragem, acreditar e fazer.
né? Como eu disse, já melhorou bastante, mas eu acho que tem um espaço muito grande aí, onde eu vou intensificar os trabalhos aí para que a gente consiga rodar a bola com mais qualidade, envolver mais o adversário, mudar corredor lá do oposto, né, para que a gente chegue com mais jogadores, chegue com mais qualidade na área do adversário. É muito legal como ele desenha graficamente o jogo de uma forma didática, Matheus. É muito gostoso mesmo de acompanhar as coletivas de Carille. Ele tem sido muito preciso na descrição que ele faz do que ele quer ver o time fazer. E de fato, se a gente pega o recorte de 60 minutos de jogo de ontem, os primeiros 60 minutos, para mim foi o melhor perde-pressiona do Vitória, eu diria talvez na temporada Série A inteira, na minha opinião. Morreu fisicamente, né? Acho que por isso Pois que é. não conseguiu mais fazer, até com as substituições, depois que oxigenou e colocou outros atletas, mas não eram as mesmas características. Tipo, a gente perdeu muito mesmo com a saída de Kaiser. Ele pressionava muito, os dois zagueiros não conseguiam jogar tranquilos como foi depois da entrada de Renzo. Então acho que esses 60 minutos foram bons mesmo, né? E além da mudança dos atletas, também pesou muito a parte física, né? Professor Carille, boa noite. Ricardo Caldas, do canal do Dinâmico. Eu queria perguntar ao senhor, em organização ofensiva, houve uma variação hoje do 4-2-4 por 4-2-3-1, principalmente com PP e Baralhas na base e Ronald mais avançado. Queria que o senhor explicasse, principalmente segunda fase de construção, queria que o senhor explicasse um pouco sobre o porquê dessa variação. Obrigado. A gente, no campo, no nosso campo, quando a gente está com a bola perto da nossa área, a gente sai com uma construção com 4 jogadores, um 4-2-3-1 e liberando o lateral com a bola. E no campo ofensivo, o Raul fazendo um terceiro, trazendo o Osvaldo para mais perto do Renato e tendo amplitude com o Eric e com o Michael. Essa é a ideia. Né? Se posicionaram muito bem, acho que aí que eu quero crescer, as nossas escolhas podem ser melhor. A gente teve bola para ficar perto, tocar e envolver o adversário, a gente procurou a bola longa, mas estamos num crescimento muito grande. E a variação é essa que a gente escolheu até agora, sem estar definida a forma de jogar ainda. Né? Ainda esperando os jogadores chegarem, entrarem numa forma física melhor, para eu tomar a melhor decisão para aquilo que é o clube. Mas é isso, campo baixo com uma linha de 4 mais sustentada, com Osvaldo e Eric dando amplitude, e o Kaiser saindo dos zagueiros para ter uma superioridade por dentro, tentando ter uma superioridade por dentro, e quando ele entrar no campo ofensivo, a gente fazendo uma saída com 3, o Raul sendo esse terceiro zagueiro pelo lado direito. Pequeno ponto, Matheus. Se ele quer insistir no lateral direito como esse terceiro homem da base da saída da jogada, a gente deveria esperar mais de Claudinho, porque é a função que o Claudinho gosta de fazer. Ser esse cara mais inventivo na transição da defesa para o ataque, de vir um cara de trás, de dentro para fora, né? O Vitória recebe com a amplitude do Eric, e aí o lateral que vem de trás para triangular. O Claudinho sabe muito bem fazer essa função, mais do que o Cáceres até. Né? É uma pena que não esteja na sua melhor forma, né? Porque essa ideia que ele desenhou aí é uma ótima ideia de jogo para o Claudinho. Uhum. Boa noite, professor Lincoln Ariadne, da Rádio Itatiaia. Eu queria saber de você, primeira semana livre para treinamento, mas mais uma semana agora, antes do jogo contra o São Paulo, que é o jogo que vai encerrar o primeiro turno do Vitória no Brasileirão. Quero saber se você o que é que você já pensa para esse jogo, se algum dos reforços tem a possibilidade de começar jogando, o Marinho, o Aito, os Rubens. Queria saber o que é que você já está pensando para essa partida contra o São Paulo lá no Morumbi. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Ô Lincoln, assim, até para vocês me conhecendo melhor, a gente termina um jogo desse tamanho contra o Palmeiras, eu não consigo projetar já o outro, estou com a cabeça nesse jogo ainda. Acho difícil ter alguns dos 3 para iniciar, acho. Vamos fazer um jogo treino aqui pela manhã, amanhã, né? Resolvi dar treino amanhã e dar folga na terça, porque na terça-feira esses jogadores de hoje ainda estão cansados, a gente não faz nada. Então eu treinando amanhã 60 minutos numa situação real de jogo, eu tenho quarta-feira todo mundo pronto para trabalhar 3 dias para fazer o jogo do São Paulo. Então, normal era dar folga amanhã, mas conversando com todos, a gente achou melhor treinar amanhã. Quem jogou, vem para a recuperação. E aí a gente vai vendo. Né? A princípio, eu não vejo nenhum desses 3 iniciar. A princípio. Tá? Mas vamos ver o que a semana mostra. A gente perdeu o Eric, né?
já não poderia jogar, eu acho, contra o São Paulo, mas tomou o terceiro. Não lembro, tem mais alguém que está fora? Não sei. Raul Cáceres. Raul também tomou o terceiro, professor. Mas também pela lesão, acho que não teria condições de jogar. Acredito que para o jogo do Juventude, vai estar mais para o jogo do Juventude todos em condições de eu iniciar um jogo do que propriamente o jogo contra o São Paulo. Mas vamos começar, vamos esperar a segunda, vamos esperar a quarta para ver como é que esses atletas estão. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Fábio Carilli. Então é isso, Matheus. Uma ótima entrevista mais uma vez do Carilli, desenhando muito bem. Acho que ainda falta um pouco mais, como você falou, de ser incisivo nas perguntas. Ele já teve uma semana para trabalhar, então já pode ser mais cobrado pelas questões que continuam do time, especialmente pela facilidade com que o Vitória ainda permite cruzamentos no seu último terço. A gente tomou gols assim, a gente quase tomou gols assim em muitos jogos nesse pouco tempo de trabalho. Mas é isso, eu peço para que você deixe o seu like se você gostou desse react, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu no Visão e acompanhe aí ao longo dessa semana, vai ter live nessa terça-feira, a gente projetando um pouco mais dessa sequência de trabalho, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, e falando ainda dessa frustração com um empate, mais um empate frustrante contra o Palmeiras no Barradão, conto com a participação de vocês. Um abraço.